Que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos, amém? Bom dia a todos. Eu quero convidar você a abrir a Escritura Sagrada no livro de Apocalipse, capítulo 3, e nós vamos ler dos versos 14 ao verso 21. Encontrou o texto? Fique em pé, por favor. Livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 21. Todos que nos acompanham nessa manhã, que Deus abençoe a todos, que nos acompanham também pela internet, nossa saudação, e que você que está acompanhando pela internet também esteja em ação de culto, adorando a Deus, sem se deixar distrair por outras coisas. Apocalipse, capítulo 3, dos versos 14 ao verso 21. Diz assim a santa palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, nós louvamos o Senhor por tudo que nós já fizemos aqui nessa manhã, início de tarde, no culto oferecido ao Senhor. Já adoramos ao Senhor com lindas canções, hinos cantados. Já falamos com o Senhor em oração de adoração e contrição e de ações de graças. Mas agora, ó Deus, nós mais uma vez nos achegamos à Tua presença com um coração compungido e contrito, reconhecendo quem Tu és e quem nós somos, e pedimos ao Senhor nesta hora: fala ao nosso coração em nome de Jesus. Que seja a Tua palavra, Deus, a nos orientar, corrigir, abençoar, e não apenas homens aqui, ó Deus, discursando, ó Deus, e fazendo, tendo um tempo de retóricas aqui, apontando coisas moralistas. Pai, nós não queremos isso, nós queremos ser transformados, queremos ser constrangidos, queremos ser abençoados pelo poder de Jesus, que é real na vida desta igreja. Oh Deus, o Senhor conhece nossas famílias, o Senhor conhece o nosso coração, nossa história. O Senhor sabe, ó Deus, que na caminhada vamos, ó Deus, à medida que caminhando, ó Deus, muitas vezes indo por caminhos tortuosos que não são caminho do Senhor. Eu peço ao Senhor que a Tua palavra, ó Deus, nessa manhã, venha nos trazer ao eixo de uma vida que glorifique o Teu nome. Oh Deus, temos um culto de Santa Ceia e daqui a pouco estaremos sentados à mesa, e eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que seja um tempo de comunhão, de bênção e não de juízo. Portanto, ó Pai, que a Tua palavra venha limpar os nossos corações, abençoar o Teu povo, fortalecer a Tua igreja, trazer, ó Deus, alegria aos nossos corações, e que a Tua presença aqui neste lugar, ó Pai, traga o nosso pensamento cativo, ilumine as nossas mentes e corações para aprendermos do Senhor, a começar em mim. Pregador, fala comigo, como o Senhor já tem falado, e abençoe-nos, ó Deus, na Tua santa presença nesta hora. É a oração que fazemos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados mais uma vez, e o fazemos tudo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos, nós certamente conhecemos a carta de João, chamada de Apocalipse, revelação dada a João quando ele estava na ilha de Patmos, por volta dos anos de 90 a 100, ali do primeiro século, e João estava ali, o discípulo João estava ali em isolamento na ilha de Patmos, durante ali a perseguição do Império Romano,
E é ali, naquele momento, naquele contexto, que nós temos uma revelação que para nós é importantíssima. O livro de Apocalipse é o livro que encerra o cânon dos livros bíblicos, e nós temos na primeira parte do livro algo que é muito interessante, porque é justamente Jesus manifestando ali a sua autoridade, dizendo quem ele é e que ele é o Senhor da igreja, e ele vai endereçar 7 falas específicas às 7 igrejas da Ásia Menor, naquele contexto ali de um começo de uma segunda geração ali das igrejas. Igrejas ali, dentre as conhecidas da primeira geração, só temos ali a igreja de Éfeso, citada aqui nas 7 cartas do Apocalipse, da Ásia Menor, e temos a última das 7 palavras dirigidas por Jesus, através de João, à igreja de Laodiceia. E nós temos aqui algumas coisas importantes a pensar no que Jesus fala àquela igreja. Eu quero pensar aqui com vocês nessa manhã sobre sendo pastoreados pelo Supremo Pastor. Sendo pastoreados pelo Supremo Pastor. Nós temos aqui, evidentemente, algo que acontece nessa carta, no livro de João, na revelação dada por Jesus a João, que Jesus ele reclama o governo da igreja, dizendo: eu sou o pastor da igreja. Sou eu que governo sobre ela. Sou eu que morri por ela. Ela é a minha noiva. Ela pertence a mim. E eu vou requerer sobre ela a minha autoridade. E ele faz isso. Se você pega cada uma das falas às 7 igrejas, cada uma delas, Jesus começa se apresentando como o supremo pastor e dono da igreja. Aqui não é diferente quando ele se dirige a Laodiceia. Ele vai dizer aqui no começo, dizendo o seguinte: olha, ao anjo da igreja, provavelmente ao pastor. Ele diz assim: estas coisas diz o Amém, verso 14, a testemunha fiel, verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Ele está dizendo aqui: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o fim e o começo. Eu tenho toda a autoridade para falar à igreja que eu comprei pelo meu precioso sangue. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A igreja de Laodiceia é uma igreja que chama atenção. E antes de entrar nos tópicos, eu preciso só falar um pouquinho sobre Laodiceia. Laodiceia era uma cidade importante naqueles dias. Laodiceia era uma cidade abastada, tanto é que houve um terremoto por volta da década de 60 do primeiro século, em que Laodiceia não precisou pegar dinheiro de ninguém, mas ela se sobressaiu e resolveu seus problemas com o próprio recurso que ela tinha. Laodiceia era famosa porque tinha na cidade algumas características de produtos que tinham ali naquela cidade, que faziam dela uma cidade importante naqueles dias. A roupa produzida em Laodiceia, em especial a lã negra, era famosíssima e fazia com que aquela cidade fosse uma cidade de comércio de roupas muito famosa, muito rica. Além disso, a própria cidade de Laodiceia também era uma cidade medicinal. Havia medicina avançada naquela cidade. Tanto é que em Laodiceia tinha o pó frígio, que era uma pomada, que era, na verdade, um colírio, que era oferecido às pessoas para tratamento das suas visões, das suas vistas. Mas também, nessa área de medicina, havia uma pomada que eles passavam nos ouvidos, famosíssima, que trazia ali também às pessoas as dores dos seus ouvidos ali, eles eram livres disso. Isso era muito legal na vida da cidade. O que fazia de Laodiceia uma cidade portentosa, rica, uma cidade estruturada, uma cidade abastada, uma cidade que tinha características interessantes. Ali nasce uma igreja. Se você pega o livro de Colossos, e Laodiceia e Colossos estão perto, para você ter uma noção, Laodiceia está a 160 quilômetros de Éfeso, ali na região da Ásia Menor, hoje Turquia. O que, para a gente, quando fala assim Ásia Menor, é como se a gente tivesse dividido ali, ou aquela época, melhor dizendo, se tivesse dividido em estados. É como se a gente estivesse falando Ásia Menor, estado de São Paulo. Então tem Barueri, Campinas, São Paulo. As cartas ali na Ásia Menor são essas cidades, dentro dessa região maior. Laodiceia ficava perto de Éfeso, 160 quilômetros, mas Laodiceia também ficava muito perto de 2 outras cidades, que eram Colossos e Hierápolis. E eram cidades que eram muito próximas. Provavelmente, meus queridos irmãos, o plantador da igreja de Laodiceia foi Epáfras, que aparece no livro de Colossos.
Epáfras foi o homem usado por Deus para que essa igreja nascesse, e ele foi importante em Colossos, foi importante em Laodiceia também. E Epáfras, inclusive, na recomendação que Paulo faz a Colossos, diz assim: leia para os colossenses a carta que eu mandei para Laodiceia. Tem uma carta perdida de Paulo a Laodiceia. Ninguém sabe dessa carta, ela se perdeu com o tempo, portanto, não é canônica. Mas houve uma carta dirigida pelo apóstolo Paulo à igreja de Laodiceia. Veja bem, estamos aqui no começo de uma segunda geração. E Jesus vai falar às igrejas, e ele vai se dirigir à igreja de Laodiceia. Eu começo dizendo aqui, ainda nesse primeiro momento, que Laodiceia me chama a atenção porque a gente vê, quando nasce uma igreja presbiteriana nova, a gente batiza as igrejas com nomes, né? Eu já vi Igreja Presbiteriana Filadélfia, Igreja Presbiteriana Unida, Igreja Presbiteriana, mas eu desconheço no Brasil alguém que se proclamou Igreja Presbiteriana de Laodiceia. Porque o que Jesus fala à igreja de Laodiceia é confrontador, é constrangedor, mas é muito importante nós termos em mente essa conversa do bom pastor com uma igreja que pertence a ele, sendo pastoreados pelo bom supremo pastor. Em primeiro lugar, eu quero trazer para você o que Jesus faz ao pastorear como supremo pastor a sua igreja de Laodiceia. Primeira coisa, um convite a uma correta visão de si mesmo. Sendo pastoreados pelo supremo pastor, em primeiro lugar, um convite a uma correta visão de si mesmo. Veja o que está escrito no verso 15, verso 16 do capítulo 3. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, verso 17, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O Supremo Pastor está se dirigindo a uma igreja que pertence a ele. E é um momento em que Jesus vai falar àquela igreja. A primeira coisa que me chama a atenção é, ele como Supremo Pastor vai fazer um convite. O convite é, Laodiceia, é importante que você tenha uma correta visão de si mesmo. O que está acontecendo aqui? Nessa fala que Jesus traz aqui à igreja de Laodiceia, é evidente que há um conflito de visões. Aqui está como Laodiceia se vê, e aqui está como Jesus vê Laodiceia. E eu pergunto para você, como é que Jesus te vê nessa manhã? Como é que você se vê é importante. Mas a pergunta é, o que é que Jesus vê quando ele olha para a ovelha que pertence a ele e que foi comprada por ele? O que ele está vendo? Laodiceia vai bater no peito e Jesus vai replicar frases que Laodiceia andava dizendo. Porque Jesus diz assim, olha, você está falando aí que você é morno. Veja, eu gosto muito dessa explicação aqui do morno, e preciso ser muito rápido nisso aqui, porque geralmente você já deve ter ouvido, nós enquanto presbiterianos sempre expomos isso aqui, porque quando Jesus está falando de morno aqui, Jesus está falando das águas de Laodiceia. Veja, isso é histórico, isso é factual. Laodiceia ficava perto de Colossos e perto de Hierápolis. Colossos tinha águas frias e eram consideradas como essas águas de refrigério. E Hierápolis tinha águas quentes, águas termais, como suas Caldas Novas. Laodiceia tinha águas mornas. Mas existe uma coisa aqui interessante que a gente precisa olhar nesse texto aqui. Jesus critica o fato dessas águas mornas, ele diz, estou a ponto de vomitar, e a gente não leva em consideração um ponto aqui. Jesus está criticando tudo aquilo que Laodiceia valoriza. Laodiceia bate no peito e diz, nós somos ricos. Laodiceia bate no peito e diz, nossas águas são águas mornas. Bem, se você é parecido comigo, eu prefiro água morna do que água escaldante. Eu também prefiro água morna do que água fria. Num frio desse, meu irmão, você tomar banho numa água fria, você é muito corajoso. Eu, no frio, eu prefiro águas mornas. As águas que chegavam em Laodiceia eram águas mornas, e provavelmente aquilo também, por algum motivo, não só do aspecto da tecnologia que já foram inventando ali para beber as águas, mas a água é usada para um monte de coisa, não é só para beber. Provavelmente Laodiceia tinha ali um santo orgulho de dizer, a gente nem é tão gelado, a gente nem é tão quente, a água aqui é boa, vem para Laodiceia, já tem a propaganda da cidade. Cidade rica, cidade de água agradável,
cidade de lã negra valiosa, cidade de colírio para quem está doente, cidade que se orgulhava de si mesma. E aí nós temos um conflito de cosmovisões, porque Jesus vira e diz assim, tudo isso aí que você dá valor, para mim, não tem valor nenhum. A mornidão que vocês valorizam, essa água morna aí Jesus usa essa expressão idiomática para eles entenderem, dizendo, olha, o que vocês valorizam, a mornidão de vocês está me causando náuseas. O ponto de vomitar é, Jesus está enojado e enjoado, ele está enauseado, ele está com o estômago embrulhado, a ponto de vomitar. Jesus diz, olha, vocês se consideram ricos, mas na verdade vocês são infelizes, vocês são os miseráveis. Vocês estão achando que vocês têm roupa bonita, mas aos meus olhos vocês estão nus. E a nudez é a vergonha de vocês. Vocês estão aí curando a vista de um monte de gente, mas para mim, vocês estão cegos. Veja, aqui há um claro conflito de visões. E meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero dizer para você aqui, o Supremo Pastor, a visão dele sobre nós deve prevalecer sobre a nossa visão, sobre nós mesmos e sobre a realidade. E é muito importante ver o que Jesus está fazendo, porque ele está apontando de maneira misericordiosa, dizendo, olha, vocês estão enxergando uma coisa de um jeito distorcido, e estão valorizando coisas que não são importantes, como vocês estão achando que são. Sabe, meu querido irmão, uma oração para nós fazermos aqui nessa manhã enquanto igreja, e uma oração sincera, que deve partir do nosso coração, é, Senhor, me permita ver as coisas como o Senhor está vendo. Porque se em algum momento o que eu estou vendo está distorcido da realidade, em nome de Jesus, eu quero ver o que o Senhor está vendo para que eu possa consertar. Nós vemos um conceito, irmãos, na nossa geração, e eu estou impressionado o quanto que nós precisamos ter cuidado. Porque nem sempre o que a gente vê é aquilo que é. Eu gosto muito de um conceito antigo, que é o conceito da miragem. Miragem é um negócio sensacional. Porque uma pessoa que está num ambiente desértico, pelo cansaço, pelas condições ali do ambiente, da exaustão, dizem os estudiosos que o ambiente desértico pode produzir uma coisa chamada miragem. Você começa a ver coisa onde não tem. E você acredita. E você começa a acreditar naquilo. E tem dezenas de filmes e histórias de pessoa que correu achando que tinha achado um oásis, achando que tinha achado um banquete, só estava comendo areia e se lambuzando em areia, achando que estava nadando em mar, porque delirou na miragem. Nós temos uma miragem da nossa geração e tem me preocupado bastante. Hoje em dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem que tomar muito cuidado. Essa semana eu tenho saído vídeos de IA, inteligência artificial, em que você já não sabe definir o que é realidade e o que é mentira. Algumas novas tecnologias de inteligência artificial chegaram ao ponto de que, inclusive, podem produzir vídeos seus tão reais que, se lançados na internet, a gente vai ver você fazendo alguma coisa e você vai dizer o seguinte, não sou eu, mas a imagem está dizendo que é você. Nós vivemos um conceito no momento da pós-verdade, né? O conceito da pós-verdade, misturado com fake ou imagens que não são reais, está aí o elemento perfeito para a gente entrar num mundo em que a gente não sabe mais o que é verdadeiro e o que não é. Por isso é importante a gente ir à Laodiceia. Laodiceia nos mostra uma igreja que tinha interpretado a realidade a partir daquilo que estava acontecendo e interpretou achando que os elementos que ali estavam, a riqueza que a igreja tinha, a mornidão ali como algo positivo para eles, o colírio da cidade, a lã da cidade, aquilo tudo, a elegância da cidade, provavelmente, aquilo interpretou como bênção de Deus. E, de repente, Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês estão interpretando a realidade do jeito errado. Eu quero desafiar você aqui nessa manhã, meu querido irmão, a pedir para Jesus mostrar para você a verdade de como as coisas estão diante dos olhos dele. É uma oração desafiadora, é uma oração difícil, mas é uma oração que também é uma oração importante. Me permita ir para a literatura secular ou cristã para fazer uma referência que eu gosto muito. Tem um livro que eu gosto muito do C.S. Lewis, chamado Crônicas de Nárnia,
E as Crônicas de Nárnia, a quarta crônica, é a viagem do peregrino da alvorada. Tem lá um personagem chamado Eustáquio. Eustáquio, ele é muito símbolo de quem nós somos. E o Eustáquio, durante o momento da viagem do peregrino da alvorada, que ele é um dos Pévense, que vai parar lá, sem querer estar naquele lugar, sem gostar do navio, sem gostar da viagem, ele, de repente, durante um momento, encontra ouro. E quando ele encontra esse ouro, ele imediatamente faz posse daquilo. E ele, sem saber, está manuseando algo amaldiçoado. E, sem perceber, ele se transforma num dragão. E a vida de Eustáquio vai ser um problema quando ele se transforma num dragão por causa da ambição do coração dele, em que, sem perceber, ele se transformou numa outra coisa, por causa das ambições. Meu irmão, deixa eu concluir esse primeiro ponto dizendo para você o seguinte: a gente, na nossa vida, manuseia coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas coisas estão sob a influência da queda e da corrupção desse mundo, portanto, tem coisas aí que são amaldiçoadas. Dinheiro nesse mundo muitas vezes é bênção para as pessoas, mas traz maldição. Poderes traz maldição. Tem muitas coisas nesse mundo que são valorosas, mas que podem transformar você naquilo que você nunca foi, ou nunca deveria ter sido. Precisamos pedir a Deus: Jesus, o que o Senhor está vendo quando o Senhor me vê? E se o que o Senhor está vendo é diferente daquilo que eu acho que eu estou vendo, por favor, Jesus, eu preciso que o Senhor me diga o que está acontecendo na minha vida. Isso me leva ao segundo ponto, porque, em primeiro lugar, é um convite a um olhar correto de si mesmo. E, em segundo lugar, é um convite à restauração. Veja, a carta à igreja de Laodiceia não é uma carta punitiva, mas é uma carta de convite. É um convite para as pessoas se verem ali em Laodiceia daquilo que Jesus estava vendo. E Jesus, no verso 18, vai dizer à igreja, dizendo o seguinte: olha, aconselho-te, e é Jesus falando, é o dono da igreja, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Aqui temos um segundo ponto, que é o convite à restauração. Jesus vai mostrar a visão dele para a igreja. E a expectativa de Jesus, ao mostrar a visão do que ele está vendo para a igreja de Laodiceia, é a expectativa de que quando a pessoa se depara com aquilo que ela está sendo de verdade, não aquilo que ela achava que estava sendo, ela vai procurar repor aquilo que está faltando. E Jesus, ele é muito interessante nesse aspecto, como dono da igreja, como supremo pastor, dizendo o seguinte: olha, eu quero dar um conselho para vocês. E ele vai falar aqui alguma coisa que diz assim: de mim, venha comprar. Como é que eu vou comprar se eu não tenho dinheiro? Como é que eu vou comprar alguma coisa de Jesus? Como é que eu vou comprar algo dele? Só que está implícito aqui justamente essa perspectiva. Jesus está falando assim: eu quero que vocês venham comprar de mim. E aí a igreja de Laodiceia, que tem muito dinheiro, ia chegar à conclusão: para comprar de Jesus a gente não tem nada que a gente tenha, que a gente possua, que possa comprar alguma coisa dele. A gente não tem esse recurso para comprar alguma coisa dele. Sabe o que é que Jesus estava dizendo aqui? Você vai comprar de mim sem dinheiro, porque você vai comprar de mim baseado na minha graça para você. Eu vou te dar. E aí o que Jesus diz para a igreja de Laodiceia: compra de mim ouro refinado pelo fogo, para você se enriquecer de verdade. Compra de mim vestidura branca, para você cobrir a tua nudez. Compra de mim colírio, para que você possa ver. Ouro, vestiduras brancas, ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio. Jesus está usando aquilo que era importante para eles, mas agora trazendo uma cosmovisão correta, dizendo o seguinte: olha, pega comigo de graça a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza está em mim. Jesus, ele vai colocar esses temas todos pelo ângulo correto. E sabe qual que é o ângulo correto? A verdadeira riqueza está em Cristo. A verdadeira vestimenta que vale a pena é estar na presença de Cristo com vestiduras brancas. E isso significa santificação, é símbolo de santificação. E a verdadeira riqueza e a verdadeira graça que Jesus está convidando, é um convite à restauração, está dizendo o seguinte: olha, deixa eu abrir os seus olhos. Eu posso abrir os seus olhos. Compra de mim, que gratuitamente eu vou te dar o verdadeiro colírio
que vai tirar você da cegueira em que você se encontra. E aí Jesus termina dizendo o seguinte: isso é um convite para que você perceba que a quem eu amo, eu corrijo a visão. E a quem eu amo, eu repreendo. Mas é importante que você se arrependa. Meus queridos irmãos, essa é a perspectiva, em segundo lugar, que eu quero dizer para vocês aqui, para nós aqui nessa tarde, final de manhã, início de tarde, que nós precisamos ver aonde nós estamos investindo o nosso tempo, a nossa vida, esse recurso que você tem chamado tempo, que é só esse, não vai voltar atrás. Aonde estão seus investimentos? Eu queria desafiar você a investir naquilo que Jesus nos convida a investir, a sermos ricos na presença dEle, a juntar tesouro no céu onde nem traça e nem ferrugem corroem, como o próprio Jesus disse, a de fato desfrutarmos da graça de Jesus em nossas vidas e buscarmos nos revestir não das roupas que temos, e eu gosto de roupa boa, mas o que Jesus está vendo diante dele? Será que você diante dele está com vestiduras santas de verdade? Como tem sido a sua vida espiritual? Você pode dizer que você está diante de Jesus com vestes brancas de santidade e de pureza? Será que você pode dizer que você é rico para com Deus? Será que você pode dizer que você de fato está vendo as coisas como realmente são? Veja, Jesus confronta, mas Jesus convida e diz o seguinte: olha, quer ficar rico de verdade? Quer ter veste que de fato conta e que vale a pena? Quer de fato ver? Compre de mim, porque eu gratuitamente vou dar para vocês aquilo que vocês precisam. E esse comprar, Jesus diz lá no final, como é que eu compro? Quando eu me arrependo. Quando eu me arrependo daquilo que eu estou vivendo, que não glorifica ao meu Deus. Isso me leva ao meu último argumento com vocês. Em primeiro lugar, o Supremo Pastor nos faz um convite a uma visão correta de nós mesmos. Em segundo lugar, ele nos faz um convite à restauração por meio do arrependimento. Mas em terceiro lugar, ele nos faz um convite à comunhão. Veja o que diz o verso 20. E o verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Só o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aqui nós temos algo extraordinário que precisa ser explicado rapidamente à nossa igreja. Esse texto não é texto evangelístico, irmãos. Com todo respeito aos evangelistas, e sendo eu um evangelista também. Esse texto não é evangelístico. Quando eu estou falando que esse texto não é evangelístico, não é esse texto que você vai para a pessoa que está lá fora, que não conhece Jesus, e fala assim: meu irmão, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, você agora vai converter. Bem, forçando o texto, você fala isso e Deus faz a obra. Pode ver, eu tenho certeza que houve pessoas que converteram na aplicação errada desse texto, porque o Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas não é disso que o texto está falando. O texto não está se dirigindo a pessoas que não são cristãs. O texto não está se dirigindo a pessoas que não são do rebanho. O texto não está se dirigindo a pessoas que não são da aliança. O texto é para a igreja. E por incrível que pareça, a igreja seguia a sua caminhada. Mas Jesus, o pastor da igreja, estava do lado de fora. Esse é um dos textos mais confrontadores da vida cristã. Porque é o supremo pastor, e ainda de forma humilde, dizendo: estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu vou entrar, eu vou cear, e este ceará comigo. Jesus faz um convite à igreja de Laodiceia. E o convite é aquilo que é o mais importante, ou uma das coisas mais importantes na vida cristã: comunhão com Jesus.
Esta é uma igreja de segunda geração, tinha uma agenda cheia, tinha excelentes recursos, provavelmente tinha influência, e quando eu falo que ela tinha influência, nós não temos muito o que falar sobre Laodiceia, a não ser ali algumas citações, mas veja, eu sou defensor daquilo que Charles Swindoll diz no livro que ele fala da biografia de Moisés, quando ele diz que Moisés é filho do seu tempo, e cada pessoa é filho daquela geração, e cada igreja na cidade vai ter características da cidade. Laodiceia era uma cidade influente. A igreja de Laodiceia tinha as características da cidade de Laodiceia, e era uma igreja provavelmente influente. Era uma igreja que tinha recursos, tinha influência, tinha poder, mas havia perdido a comunhão. O estar à mesa e o convite de Jesus, eis que estou à porta, se entrar e vai cear, cear para Jesus é símbolo da Santa Ceia, é o símbolo de estar à mesa e é o símbolo da comunhão plena dos discípulos de Jesus, daqueles que o seguem. Jesus está dizendo, eu quero convidar vocês a terem comunhão comigo. É símbolo da profunda comunhão e da presença real de Jesus na vida da igreja. A igreja de Laodiceia havia perdido a comunhão com a própria razão de ser e existir da igreja. Olha a que ponto aquela igreja chegou. No cristianismo corremos o risco de deixar a comunhão por outras prioridades. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, cuidado na sua caminhada, na sua família e nas suas decisões. Cuidado para você não deixar a comunhão com Cristo por outras prioridades. Isso eu falo ao meu próprio coração, mas às vezes temos visto pessoas deixarem Cristo pelo poder, temos visto pessoas deixarem a comunhão de Cristo por moralidade, mais do que Cristo. E a gente percebe muito isso. A gente tem visto pessoas deixarem a comunhão com Cristo por dogmas. A gente vê pessoas deixando a comunhão com Cristo por causa de homens, e valores de homens, e glória de homens. A gente vê pessoas deixando a comunhão com Cristo por dinheiro. A gente vê pessoas deixando a comunhão de Cristo por conta de seus próprios sonhos e suas próprias famílias. Quantas vezes a gente escolhe o nosso prazer e da nossa família ao invés daquilo que glorifica Jesus? Deixamos a comunhão de Cristo pelo presente século. E aqui eu quero lembrar um versículo que a gente tem lá com o apóstolo Paulo aos próprios Colossenses, que era ali perto. Quando Paulo vai falar das pessoas que estavam na caminhada, ele vai dizer assim, olha, tem um tal de Demas. E aí lá em 2 Timóteo, Paulo diz assim, Demas, tendo amado o presente século. Demas era um missionário, um discípulo. Amou o presente século, abandonou a missão, deixou a comunhão de Cristo. Nós temos visto pessoas deixando a comunhão com Cristo por amar demais o presente século. E eu quero dizer para você aqui nessa manhã, início de tarde, Jesus te convida de volta à verdadeira comunhão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele haverá de cear comigo. Meu querido irmão, sabe o que isso significa na prática? Que não adianta a gente ficar só na teoria e cantar lindas canções na teoria e falarmos de cor os termos que nós sabemos da confissão de fé e até conhecer os versículos de cor, se na verdade na vida prática a gente não está vivendo uma vida de comunhão com Deus. E a minha pergunta para você é, na sua semana, no seu dia a dia, você tem sido alguém de comunhão verdadeira com Cristo na prática? Não na teoria. A teoria é muito bonita. Eu amo teoria. Tem até um canal que fala teoria, né? Mas, e na prática? Deus nos ajude a sermos pessoas que praticam mais do que apenas teorizam. Que a teoria nos leve a viver uma vida de prática. Eu quero terminar essa reflexão com vocês, porque lá no versículo 21 diz assim, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, Jesus termina dizendo o seguinte, olha, nós estamos numa jornada e a gente precisa vencer os desafios da nossa jornada.
Mas ao vencedor, aquele que conseguir vencer esses grandes desafios do próprio coração, você vai receber recompensa eterna. E a recompensa eterna está na presença eterna de Deus, ao lado de Cristo, na presença de Deus triuno, adorando para sempre ao nosso Redentor. É isso que importa. Porque Jesus termina dizendo assim: quem vencer vai ter comunhão comigo na eternidade. Comigo, com o Pai e com o Espírito Santo. Meu irmão, e é isso que eu quero. Essa vida aqui, ela é, como a própria Bíblia diz, ela passa muito rapidamente. Eu tenho visto o tempo passar muito rapidamente e como passa rápido. Me permitam contar uma história sobre comunhão que eu vivenciei esses dias, para finalizar esse tempo aqui de reflexão, muito... Em 2025 eu vivi um negócio espetacular, eu e a minha esposa, porque em 2015, 10 anos atrás, eu era pastor numa igreja no interior de Goiás, e 2015 foi um ano terrível e difícil para nós, enquanto família, para mim enquanto pastor, foi um dos anos mais complexos da minha vida pastoral, e a coisa aconteceu de uma forma que uma família muito próxima de mim na igreja, por motivos ali daquele ano que foram circunstâncias que acabaram acontecendo, houveram desentendimentos, essa família que era de dentro da minha casa se voltou contra mim. Mas se voltou contra mim mesmo. A ponto assim de qualquer coisa que eu, a Patrícia e as minhas filhas fazíamos na igreja era motivo de crítica, motivo de sermos atacados de alguma forma, e aquilo começou a gerar tristeza no meu coração, tristeza no coração da Patrícia. A gente tentou resolver de um jeito, não resolveu, piorou, tentamos resolver de outro jeito, foi piorando. Quando chegou no mês de maio daquele ano, eu virei para a Patrícia e falei: olha, Patrícia, acho que a coisa não está boa, a gente está tentando resolver o problema, não resolve. E Deus começou a incomodar meu coração, que era ali o meu último tempo ali naquela igreja. E em maio eu comuniquei para a igreja, abril mais ou menos, eu comuniquei na igreja que eu não continuaria no ano seguinte, tomei aquela decisão diante de Deus, comuniquei à minha família, não tinha para onde ir, eu só tomei a decisão porque eu entendi, depois de 12 anos sendo pastor daquela igreja, que eu precisava sair. E eu achei que, com o anúncio que eu iria sair, a coisa ia acalmar. Meus irmãos, a família, que era uma família que era muito amiga nossa, e para vocês terem noção da amizade que a gente tinha dessa família, eles eram gente que quando o primeiro filho deles nasceu, eu fui lá nessa irmã, e ela estava grávida de 9 meses, eu falei assim: menina, você está grávida aí? Já não está na hora desse menino nascer? Eu falei: é mesmo, pastor, eu vou ligar para o médico. E ela ligou para o médico e falou assim: uai, você já não... Uai, agora que eu lembrei da história, eu virei goiano de novo, viu, gente? O médico virou e falou assim: você já não... seu filho não nasceu, não? Eu falei: não, doutor, eu estou esperando você me chamar. E o doutor falou assim: não, você já era para ter nascido. O menino já era para ter nascido, corre para o hospital. O primeiro filho deles nasceu porque eu fui fazer uma visita para eles e falei assim: já está na hora, né? Ela ligou para o médico, mas corre aqui, já era para ter feito a cirurgia. Gente da minha casa, um menino andava comigo, eles iam em viagens com a gente, família próxima. Mas depois de um tempo, essa família se voltou de forma intensa contra nós, nos machucou, nós também os machucamos, nos machucou, falou coisas doídas para nós, rejeitou a nós, rejeitou as nossas filhas. Se tem uma coisa que dói é quando alguém trata mal o filho da gente. Eu os vi ali em alguns momentos ali em relações quebradas com as minhas filhas. Mas aí ficou aquela coisa e saímos da igreja, relacionamento, para resumir aqui a história, relacionamento quebrado com essa família. Os 2 anos seguintes nós não tivemos contato com essa família. A partir de 2018, eu percebi que eles começaram a fazer um aceno para nós, mandava recado para a Patrícia, mandava recado para mim, e a gente, coração machucado, coração ferido, não dava muita atenção para essa família. Fomos num casamento em Goianésia em janeiro de 21, essa família se aproximou de nós, eu olhei para a Patrícia olhou para mim e falou assim: olha, estão aí perto da gente, não vamos tratar mal. Aí conversávamos, mas sem sombra de dúvida eles deixaram de ser gente de comunhão. 2025, esse ano, fevereiro desse ano, eu chego em casa do trabalho, e aí a Patrícia fala assim: olha, recebi um recado da irmã daquela família, e o filho dele sofreu um acidente. E tá tudo bem, viu, Alexandre? Tá tudo bem, mas só eles quiseram avisar para a gente. Eu falei assim: isso é uma coisa séria, liga para eles, vamos orar com eles. Eu ligamos, ali uma mensagem rápida de voz, e aí na ligação: não, tá tudo bem com meu filho, tá tudo bem, vocês estão bem? Estão bem, vocês estão bem? Bem. Tal, a gente só quer mostrar carinho para vocês e tal.
E aí a esposa desse presbítero virou para mim e falou assim, inclusive, pastor, essa semana nós vamos aí em São Paulo. Eu falei, era só uma ligação para falar do menino. Vão vir em São Paulo essa semana. Aí eu olhei para a Patrícia. Quando eu olhei para a Patrícia, eu falei assim, Patrícia. Aí eu peguei e falei assim, vocês querem vir aqui na nossa casa? Desde 2015, eles que eram de dentro da nossa casa, nunca mais frequentaram a nossa casa. Eu falei para eles assim, vocês querem vir na nossa casa? Ela, em menos de um segundo, falou assim, quero, pastor. Eu respirei fundo e falei, então tá bom, vê, vocês vão vir aqui fazer o que vocês precisam, se der um dia, vocês vêm aqui e ela vai estar vendo essa pregação, eles vão estar vendo, e eu confesso que no primeiro momento, eu falei assim, tomara que eles não venham, né, aqui na minha casa e tal. Coração machucado. Aí eu fiquei quieto, não vou falar nada, vou dar muita notícia, não vou ficar acenando para vir aqui na minha casa, né? Semana começou, a coisa foi acontecendo, chegou num dia, eu perguntei para a Patrícia, deu sinal a pessoa? A Patrícia, não, ainda não deu sinal não, Alexandre. Eu falei, então manda um recado, só para a gente não ficar assim que não fez esforço nenhum, né? Manda um recadinho lá. Aí a Patrícia mandou recado. Imediatamente a resposta veio, a gente só estava esperando vocês mandar recado para a gente confirmar que a gente vai aí. E eu falei, Jesus, Patrícia, vamos chamar esse pessoal, vamos comer uma pizza com eles. E assim foi. Eles estavam em Guarulhos, numa atividade do trabalho deles. À noite eles foram à nossa casa. Sabe aquele primeiro momento assim, um sorriso amarelo? Porque tem muita história represada, muita ferida. Mas aí a gente chamou eles, fomos comer uma pizza com as minhas filhas, a gente conversou, brincou. E fomos conversando, brincando, conversando ali. E ali a gente estava num momento de paz. Ficaram um bom tempo, relembramos histórias, vimos vídeos da época em que a gente era muito próximo. E aí chegou a hora deles ir embora, e no dia seguinte eles viajariam de volta para a cidade de Goianésia, e aí na hora de sair, eu falei, coisa boa, aí o presbítero pegou e falou assim, eu quero falar, pastor. Eu quero falar. Pois não, meu irmão. Eu quero pedir perdão para vocês. A gente sabe o que aconteceu há 10 anos atrás, nós falhamos com vocês. E eu quero aqui na sua casa, à mesa, pedir perdão. E que a gente volte a ter comunhão. Aquilo me pegou de surpresa. Eu respondi para ele dizendo, meu querido irmão, me perdoa também. Nós falhamos com vocês. Nós erramos com vocês também. E para nós é uma honra receber uma família que caminhou conosco há tanto tempo. E agora numa oportunidade de restaurar a nossa comunhão àquilo que nós éramos antes. A amizade, a comunhão, o sentarmos juntos para termos uma caminhada em conjunto. Talvez, meu querido irmão, a sua história seja diferente, mas certamente ao longo da vida a gente vai se afastando, sem a gente perceber que se afastou, a gente de propósito se afasta. Mas eu quero terminar dizendo para você aqui nessa noite, mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar onde a gente senta para a gente poder pedir perdão e ser perdoado. Mesa com Jesus é lembrarmos que Ele é o nosso pastor. E toda vez que ceiamos, Ele nos dá uma oportunidade de dizer o seguinte, eu estou vendo você. Eu estou vendo o que você está fazendo. Mas eu quero te convidar ao arrependimento. E eu quero te convidar à comunhão. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Comamos e bebamos em verdadeira comunhão com o Supremo Pastor, que é a razão de existir a comunhão da mesa, que é a razão de existir desta igreja, que é a razão de um dia você ter alcançado salvação, para um dia, para sempre, como vencedor. E esse texto aqui não é texto de destruição, é texto de vitória, porque termina dizendo, ao vencedor, não ao derrotado. Ele diz, ao vencedor, este vai ter comunhão comigo eternamente. Que a Santa Ceia e o culto cristão te leve à presença e à comunhão com o Supremo Pastor dessa igreja. Não sou eu, não é o pastor Camargo,
não é o reverendo Roster nem o reverendo Galo. O supremo pastor dessa igreja é Jesus Cristo. É Ele, sempre foi Ele e sempre será Ele. A Ele seja a glória, para sempre. Maranata, vem, Senhor Jesus. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos.